Minha mãe disse que a festa de família foi cancelada, mas quando eu apareci, encontrei todos comemorando sem mim. Então dei a eles uma surpresa que eles nunca esqueceriam. Eu sou Jake, 29 anos, trabalho como paramédico em Minnesota. Não é o trabalho mais glamouroso, mas eu salvo vidas e isso paga as contas. Não estou tentando parecer herói nem nada, só estou dizendo os fatos. Por 3 anos, estive com Olivia, uma executiva de marketing que eu achava que era a escolhida. Estávamos noivos e tudo estava bem, até que não estava mais. Cerca de 8 meses atrás, Olivia simplesmente jogou essa bomba em mim. Não acho que isso está mais funcionando. Quando pressionei para saber o motivo, ela evitou a pergunta por cerca de 1 hora, até termos tomado algumas doses. Então ela finalmente admitiu a verdade. Eu só não me vejo com alguém que vai, sabe, ser paramédico para sempre. Achei que você iria para a faculdade de medicina eventualmente. Minhas amigas estão todas com médicos e advogados, e eu estou com, bem, você. Isso doeu, não vou mentir. Quer dizer, eu estava pensando em fazer curso de paramédico, o que aumentaria meu salário, mas faculdade de medicina nunca esteve nos planos. Disse isso para ela desde o primeiro dia. Mas enfim, as pessoas querem o que querem, certo? Aqui é onde fica estranho. Minha família, meu irmão mais velho, Ethan, o filho de ouro, banqueiro de investimentos, minha irmã mais nova, Chloe, a princesinha do papai, e meus pais, todos agiram super apoiadores. Ela não era boa o bastante para você, Jake. Você está melhor sem ela, filho, agora pode encontrar alguém que te valorize. Eles até me incentivaram a terminar antes que ela terminasse comigo. Meu pai fez todo um discurso sobre ser homem e terminar nos meus termos. Então eu terminei oficialmente e me mudei do nosso apartamento. Foi horrível voltar para o meu antigo quarto na casa de um amigo, mas pelo menos eu tinha minha dignidade. Ou foi o que pensei. Mas nas semanas após o término, pequenas coisas começaram a soar estranhas. Como quando eu mencionava Olivia por acaso, tipo que ainda tinha que tirar o nome dela do contrato do apartamento, e a voz da minha mãe ficava esquisita, meio tensa, como se ela não soubesse o que dizer. Uma vez Chloe fez uma piada, a Liv sempre foi boa em cair em pé. Mas quando perguntei o que ela queria dizer, ela mudou de assunto rápido. Não dei muita importância a ponto e por meses depois, continuei mandando $500 por mês para meus pais ajudarem com as contas médicas do meu pai. Ele tem diabetes e se recusa a cuidar direito, sempre come o que quer, pula consultas, tudo isso. Eu cuidava do filho da Chloe, Riley, 2 vezes por semana, para ela poder ter uma vida social como mãe solteira. O garoto tem 4 anos e é bem legal, na verdade, não é culpa dele a mãe ser complicada. Eu até ajudei Ita a se mudar para o novo apartamento de luxo dele no centro, tirando 2 dias de folga para empacotar e carregar as coisas dele, enquanto ele estava ocupado demais fechando negócios. Fiquei com dor nas costas por uma semana depois disso. Mas aquele dia da mudança me deixou mais do que dores nas costas. Quando finalmente terminamos, Ethan pediu comida para todo mundo, por conta dele, ou era o que eu pensava. Estávamos todos sentados em volta da bancada de cozinha chique dele, eu, Ethan, Chloe e alguns amigos de trabalho dele. Foi aí que um deles brincou: "Ei Jake, você tem desconto em corrida de ambulância se a gente desmaiar de tanto beber?" Ri, mas Ita não. Ele se recostou naquela cadeira de grife ridícula e disse: "Não, Jake só dirige o caminhão. Para desconto, você precisa de um médico de verdade. Talvez na próxima vida, né, mano?" Era uma piada, mas não era. Todo mundo riu,
menos eu. Chloe riu mais alto ainda, como se fosse hilário o irmão dela salvar vidas, mas não ser bem-sucedido o suficiente. Eu queria dizer alguma coisa, mas qual era o sentido? Só ia parecer sensível demais. Então engoli, sorri e deixei pra lá. Mas não esqueci. Não foi a primeira vez que Ita me fez sentir como o caso de caridade da família, mas foi a primeira vez que realmente doeu. Como se eu não fosse apenas o irmão paramédico, mas o irmão menor, o cara que dirige o caminhão. Mas continuei sendo bom filho, o irmão confiável, o tio prestativo, como sempre fui desde criança. E sempre foi assim. Sabe, quando éramos crianças, Ethan ganhava roupas novas, eu ganhava as dele usadas. Chloe tinha aula de dança e ginástica, eu ouvia que esporte era caro demais depois que o equipamento de beisebol do Ethan consumia o orçamento. Quando ganhei um prêmio no ensino médio por um projeto de ciências, meus pais faltaram à cerimônia porque Ethan tinha uma entrevista de faculdade. Tem um monte de fotos emolduradas do Ethan de terno no emprego de finanças, da Chloe na formatura, mas a única foto minha na casa é de uma viagem em família quando eu tinha uns 12 anos. Teve um momento que sempre ficou comigo. No último ano da escola, fui indicado a uma bolsa estadual de EMT. Era grande coisa, só 5 pessoas em Minnesota foram chamadas para entrevistas finais. Meus pais prometeram que iriam comigo, mostrar apoio, mas na véspera, Ita ligou. O escritório dele tinha um evento de networking e ele precisava dos pais lá. Acabei indo sozinho para a entrevista. Nenhum boa sorte recebi. Descobri depois que eles passaram a noite bajulando e elogiando a promoção do Ita a analista júnior. Quando mencionei, meu pai só disse: temos que priorizar, Jake. Acho que as prioridades deles nunca me incluíram. Mas eu ficava repetindo para mim mesmo que família é assim mesmo, nem todo mundo tem o mesmo destaque, e sinceramente eu estava bem sendo o estável, o confiável, o cara de confiança. Achei que isso valia de alguma coisa. No último Natal, minha mãe mandou mensagem: Jake, querido, vamos cancelar o jantar de Natal este ano. As contas médicas do seu pai acumularam e não vamos conseguir bancar. Fazemos algo pequeno em janeiro para compensar. Te amo. Imediatamente me senti mal. Festas são a época favorita da mamãe. Ela adora decorar, cozinhar, faz tudo super caprichado. Tipo, casa explodindo de Natal, luzes, árvore, vilinhas de cerâmica, tudo. Liguei para ela e me ofereci para pagar tudo, até hospedar na minha casa. Não é grande, mas dava para fazer dar certo. Não, não, está tudo bem. Vamos ter um Natal tranquilo este ano, ela disse, soando estranha no telefone. Distraída. Algumas semanas antes do Natal, recebi uma mensagem aleatória da Chloe. Confirmado para quinta à noite, né? Traz os snacks. Só isso. Quando perguntei, ela desconversou, disse que era para uma amiga. Estranho, mas não dei bola. Mais tarde, fiquei pensando, quinta-noite para quê? Por que pedir para eu levar comida se não ia ter nada? Ignorei, mas ficou na cabeça, uma nota fora da música. Na véspera de Natal, resolvi passar lá de qualquer jeito, levar alguns presentes e talvez comida. Achei que, no mínimo, podia deixar os presentes, talvez, comida chinesa. Meus pais moram numa casa simples nos subúrbios, que ajudo a manter desde que meu pai ficou doente. Corto a grama, tiro neve, consertei o telhado ano passado, essas coisas. Quando virei a esquina, percebi algo estranho: carros enfileirados na rua. E não eram carros quaisquer, o Tesla do Ethan, que ele não admite estar devendo, o Range Rover da Chloe, presente do ex, história para outro dia, o Audi dos meus tios.
Que porra é essa? Estacionei e fui andando devagar até a casa, com um pressentimento ruim, tipo quando você sabe que vai ver algo que não quer ver. Pela janela, vi a mesa de jantar arrumada com a porcelana especial, árvore de Natal toda montada, gente conversando com taças na mão. Mas não foi isso que me parou. Em pé na sala da minha família, rindo e encostando no braço do Ethan, estava Olivia, minha ex-noiva. E minha irmã ao lado dela mostrando algo no celular, as duas rindo como melhores amigas. Por um momento achei que estava alucinando, tendo um surto de estresse, mas não, era real minha ex, que me largou por eu não ser bem-sucedido o suficiente. Estava no jantar de Natal da minha família, o mesmo que supostamente tinha sido cancelado por falta de dinheiro. Devo ter ficado parado lá um minuto inteiro tentando processar a traição antes de tocar a campainha. Minha mãe atendeu e o rosto dela mudou de alegria para meu Deus em meio segundo. Jake, o que você está fazendo aqui? Achei que o Natal estava cancelado, eu disse, com a voz estranha, tensa. Problemas de dinheiro, certo? Por cima do ombro dela, a festa ficou em silêncio. Vi meu pai desconfortável, Chloe e Olivia cochichando, Ethan com aquele sorriso cínico, nem tentou esconder. Ah, minha mãe tentou. Conseguimos improvisar algo pequeno de última hora, só família e alguns amigos. Amigos? Olhei direto para Olivia, que pelo menos pareceu constrangida. É isso que chamamos ela agora. Vi minha mãe tentando pensar numa desculpa, ela sempre foi boa em reescrever a realidade para a família parecer bem. Tipo quando disse para todo mundo que Ethan ganhou bolsa pro colégio caro, quando na verdade meus avós pagaram. Ou quando fala para as pessoas que eu ainda não achei meu caminho, em vez de admitir que sou EMT há 7 anos e amo meu trabalho. Jake, querido, por que não entra? Tem comida de sobra, ela disse, tentando contornar como se fosse só um mal-entendido, não uma traição. Olhei para a mesa, cheia de gente que supostamente não podia fazer Natal esse ano, mesa a qual eu não fui convidado. Ouvi vozes sussurradas, minha tia perguntando ao tio o que estava acontecendo, minha prima já mandando mensagem sobre o drama, Chloe indo para perto da Olivia como se fosse protegê-la de mim, e Ita ali com aquele sorriso, como se tivesse ganhado um prêmio. Nunca me senti tão traído na vida. Eu sabia que não me valorizavam como faziam com Ita e Chloe, mas isso era outro nível. Literalmente me excluíram do jantar de Natal para juntar minha ex com meu irmão. Quem faz isso? Minha mãe ainda sorria, segurando a porta, como se eu fosse entrar e fingir que estava tudo normal. Jake, entra, está frio lá fora, ela disse, como se o frio fosse o maior problema. Notei que ela usava os brincos que dei de presente de aniversário, economizei 2 meses para comprar, e meu pai usava o relógio que consertei depois que ele deixou cair e quebrou no ano passado. Passei horas vendo vídeos no YouTube para aprender a consertar, porque sabia que ele amava aquele relógio. Todos esses pequenos lembretes de quanto eu fazia por eles, de quanto eu me importava, enquanto eles tramavam me apunhalar pelas costas. Parte de mim queria simplesmente virar as costas e ir embora, com o resto de dignidade que me sobrava. Mas outra parte, cansada de ser pisada, entrou. Eu precisava de respostas, precisava que eles admitissem o que fizeram. Então entrei, cercado por uma família que, aparentemente, achava que eu não merecia fazer parte do feriado. Na verdade, acho que vou entrar, falei, vendo o sorriso falso da minha mãe sumir, percebendo que não seria como ela queria. O cheiro de peru e torta me atingiu ao entrar, toda a comida tradicional que minha mãe faz todo ano, comida que não podia bancar esse ano. Senti todos os olhos em mim entrando na sala de jantar. Alguns com culpa, outros irritados, mas ninguém surpreso, todos sabiam. Todos sabiam que fui excluído de propósito.
E percebi que provavelmente não era a primeira vez. Quantas outras reuniões de família aconteceram sem eu saber? Quantas vezes se reuniram sem mim, dizendo para si mesmos que estava tudo bem? Porque Jake não se importa, Jake está ocupado. Isso me enojou. Todos esses anos me matando para estar lá, mudando turnos, fazendo hora extra para ajudar financeiramente, e eles me excluíam sempre que conveniente. E agora convidaram minha ex, a mulher que partiu meu coração, não só convidaram como juntaram com meu irmão. O próprio sangue. A sala ficou muda, igual aquelas cenas de filme quando alguém invade uma festa, só que essa era a casa da minha família, que ajudei a pagar. Alguém pode explicar o que está acontecendo? Perguntei. Meu pai tentou controlar. Agora, Jake, não faça escândalo. Íamos te contar depois das festas. Contar o que exatamente? Que vocês fizeram jantar de Natal para todos menos para mim. Que minha ex-noiva agora é família. Minha tia ficou desconfortável, pelo menos meu tio se concentrou no purê de batatas, minha prima filmando tudo no celular, óbvio. Ita avançou, braço na cintura da Olivia. Olha, mano, eu e a Liv nos conectamos na academia faz algumas semanas. Simplesmente aconteceu, vocês já tinham acabado mesmo. Algumas semanas? Nós terminamos há 8 meses. Olivia baixou a cabeça. Bem, na verdade. E então percebi. Ethan sempre perguntava sobre meus problemas no namoro. De repente começou a frequentar a mesma academia que a Olivia em março. Minha família me pressionou a terminar. Perguntei, com a voz fria, quanto tempo? Ninguém respondeu. Minha mãe olhou para o meu pai pro chão. Chloe revirou os olhos. Há quanto tempo? Gritei. Nunca grito. Então, quando grito, todo mundo escuta. Chloe revirou os olhos de novo. Deus, que dramático. Eles estão conversando desde o verão passado, antes de vocês terminarem. Mas não fizeram nada físico até depois. Enquanto eu fazia turno duplo para economizar para um anel de noivado maior, porque Olivia vivia insinuando que o que dei não era bom o suficiente, ela estava trocando mensagens com meu irmão. E minha família sabia. Olhei para os meus pais. Vocês sabiam? Minha mãe teve a coragem de dizer, querido, achamos que seria melhor assim. Ethan e Olivia têm muito mais em comum, são ambiciosos, e você sempre teve dificuldade em, sabe, achar seu caminho. Estou há 7 anos como EMT, salvo vidas todo dia, ajudei a trazer bebês ao mundo, mantive vítimas de acidente vivas até o hospital. Fiz reanimação em criança afogada e trouxe de volta. Mas, por que não uso terno ou ganho 6 dígitos? Estou perdido. Então me excluíram do Natal para juntar eles, para me proteger de descobrir. Íamos fazer um jantar pequeno amanhã, só nós, disse meu pai. As sobras, o prêmio de consolação, a história da minha vida. Minha tia tentou acalmar. Jake, querido, pega um prato, tem comida de sobra. Sério? Você acha que vou sentar e comer com esse povo? Meu irmão traidor, minha ex que me traiu com ele, e minha família que mentiu na minha cara. Não seja sensível, Ethan disse, não era para você e Olivia darem certo. Ela precisa de alguém que possa dar a vida que ela quer. E esse alguém é você? O senhor endividado até o pescoço, a um passo de perder o apartamento? Grande provedor, hein, mano? O rosto do Ethan ficou vermelho. Ele odeia que mencionem a situação financeira dele não ser tão boa quanto finge. Chega, disse meu pai. Mas eu só estava começando, não. Eu quero saber. Quero saber por que minha família decidiu que eu não era bom o bastante pro Natal, mas minha ex-traidora era. Quero saber por que mentiram para mim. Quero saber por que,
depois de tudo que fiz por essa família, sou sempre o descartado. Não lembro exatamente o que disse depois, mas sei que coloquei tudo pra fora. Anos de ressentimento por Ethan ganhar um carro aos 16 e eu ganhar uma bicicleta usada, eles irem a todos os recitais da Chloe, mas faltarem à minha formatura de EMT porque Ethan tinha evento. Eu pagando contas, cuidando de criança, ajudando em tudo, enquanto tramavam com a mulher que me largou por eu não ser bem-sucedido. Tudo saiu como se eu abrisse um hidrante, anos me sentindo esquecido, o plano B, o único chamado quando precisam de algo. Vocês têm ideia de quantos feriados e eventos de família fui direto do plantão de 12 horas? Quantas vezes vim correndo de situação de vida ou morte para estar aqui para vocês? Perdi o casamento do meu melhor amigo para ir na formatura de negócios do Ethan. Usei férias para ajudar Chloe quando o ex expulsou ela. Refinancei meu carro para ajudar com as contas do meu pai. E é assim que me pagam. Minha mãe começou a chorar, a tática dela quando perde discussão. Nunca quisemos te magoar, Jake. Só pensaram que eu não descobriria ou que perdoaria de qualquer jeito, porque o Jake legal nunca guarda mágoa, né? Jake é bonzinho demais para cortar a família. Ethan, sempre condescendente, se aproximou com aquele sorriso. Cara, relaxa. Não é culpa nossa se a Olivia percebeu que podia conseguir coisa melhor. Alguns nascem para trabalhar, outros para liderar. Você sempre foi trabalhador. Nada de errado nisso. Algo em mim estalou. Avancei, segurei o suéter de cashmere, falso, dele e empurrei contra a parede, seu babaca mimado. Ele tentou me empurrar, mas esses braços de bancário não fazem frente para quem carrega gente desmaiada de prédio pegando fogo. Não ia machucar ele de verdade, só queria acabar com aquela cara de deboche. Me solta, psicopata, ele gritou. Meu pai tentou separar e tomou uma cotovelada no rosto, não minha, do Ethan, que se debateu feito criança mimada. Aí explodiu de vez. Meu pai segurando o nariz sangrando, virou pro Ethan, que porra é essa? Você me bate por isso? Ethan, o favorito, ficou chocado, foi acidente, o Jake me atacou. Mas meu pai não engoliu. Pela primeira vez, ele olhou a situação de verdade. Você estava de caso com a noiva do seu irmão. Depois de tudo que o Jake fez por essa família, fiquei tão surpreso quanto qualquer um. Meu pai nunca fica do meu lado. Nunca mesmo, quando crianças, Ethan quebrava minhas coisas. Jake, não deixe suas coisas espalhadas. Quando Ethan ganhou o carro e eu não, seu irmão precisa de transporte confiável, você pode pegar ônibus. Minha mãe entrou, sempre defendendo o primogênito. Não haja como se não soubesse, Robert, todos concordamos que era o melhor. Ethan e Olivia são perfeitos um pro outro. E, do nada, 30 anos de casamento implodiram na frente da árvore de Natal. Meus pais começaram a gritar, aparentemente meu pai só entrou nessa armação a contragosto, e agora estava furioso porque minha mãe armou tudo e o fez cúmplice. Nunca quis mentir pro Jake, essa foi sua ideia, Margarete. Agora é tudo culpa minha? Você concordou semana passada. Eu disse para sermos honestos com ele. Me afastei do caos, tudo ficou claro de repente. Os gritos continuaram, minha tia tentando apaziguar, meu tio parecendo querer sumir dali, minha prima ainda gravando tudo pro Insta, Olivia de lado, claramente arrependida das escolhas de vida, bem feito, Chloe fazendo drama, ótimo, agora o Natal estragou. Valeu, Jake. Típico. Eu não menti, não traí, não excluí ninguém do jantar, mas, claro, eu sou o vilão por reagir. Fiquei parado,
observando tudo, me sentindo estranho, como se assistisse um filme sobre outra família disfuncional. Minha tia sugeriu: talvez devêssemos sentar e jantar, tudo parece pior de barriga vazia. Clássica tia linda achando que comida resolve qualquer coisa. Mas não era problema que purê de batata ia resolver. Meu pai pegou o casaco: não vou ficar aqui. Isso tudo foi um erro desde o começo. Minha mãe ficou chocada: aonde você pensa que vai? Sair. Preciso de ar. É véspera de Natal. Sei muito bem que dia é, Margarete. E sei também que acabamos de destruir qualquer relação que tínhamos com nosso filho, e você nem parece se importar. Ele olhou para mim, de verdade, como não fazia há anos. Jake, me desculpa. Eu devia ter acabado com isso desde o início. Tarde demais, mas era alguma coisa. Ele saiu batendo a porta. Minha mãe ficou parada, atordoada, sem acreditar que ele foi mesmo. Olha o que você fez, ela disse para mim. Obviamente, tudo era culpa minha. Ethan, oportunista, aproveitou. Vou atrás do papai, garantir que ele está bem. Chloe, vou ajudar a limpar, mamãe. Jake claramente não vai ajudar. E, assim, já estavam reescrevendo a história, se fazendo de filhos bons, eu como causador do desastre natalino. Era tão previsível que quase ri. Tem razão, Chloe. Não vou ficar. E não vou voltar. Olhei para minha mãe. Não vou voltar. Não seja ridículo, ela disse. Você está chateado, mas ainda somos família, não? Não somos, falei baixo. Família não faz isso com o outro. Saí, ignorando minha mãe me chamando, ignorando Olivia chorando, tudo ponto lá fora. Vi meu pai sentado no carro, olhando para frente. Por um segundo pensei em conversar, mas para quê? Ele até me defendeu no fim, mas ficou do lado de todos até tudo explodir. Então entrei no meu carro e fui embora, deixando para trás os destroços do que eu achava que era minha família. Quando cheguei em casa, liguei o celular só para pedir turno extra pro chefe nas festas, depois bloqueei todo mundo, menos meu pai. Não estava pronto para falar, mas não queria cortar totalmente. Passei o dia de Natal fazendo plantão duplo no hospital. Ajudei a salvar uma criança que se engasgou com um brinquedo novo. Segurei a mão de uma senhora no último suspiro. Limpei vômito e sangue e sabe de uma coisa? Ainda assim, foi melhor do que passar um minuto com quem deveria me amar, mas me trata como nada. Naquela noite, fui para casa, pedi comida chinesa e comi no sofá assistindo Duro de Matar. Sim, é filme de Natal, pode brigar comigo. E, pela primeira vez em anos, não senti aquela pressão constante de estar disponível para ajudar, consertar tudo para os outros. Era só eu, Miojo e Bruce Willis, e foi o melhor Natal em muito tempo. As mensagens e ligações não pararam nos dias seguintes. Não li nem ouvi nenhuma, não queria lidar com gaslighting e culpa. Meu pai mandou uma que li: me mudei, estou no Marriott do centro por enquanto. Desculpa, filho, de verdade. Não respondi, mas também não bloqueei. As semanas seguintes foram um turbilhão. Meus pais se separaram e minha mãe me culpou totalmente. Se você não tivesse aparecido de surpresa, tudo estaria bem. Ethan e Olivia agora namoravam oficialmente. Chloe espalhou boatos de que eu tinha problemas de raiva e foi por isso que Olivia me deixou. Ligações e mensagens vinham sem parar, mas eu não respondia nenhuma. Em vez disso, liguei pro banco para cancelar o pagamento automático da hipoteca, pro cartão para tirar meus pais como usuários autorizados, pro advogado para garantir que meu nome não estava mais em nenhum empréstimo. Depois mandei mensagem:
podem dar adeus ao caixa eletrônico pessoal. Se virem agora. A reação foi nuclear. Meu celular explodiu de ligações e mensagens. Não pode abandonar a família depois de tudo que fizemos por você. Preciso do dinheiro para a creche do Riley. As contas médicas do seu pai não vão se pagar sozinhas. Li todas, depois bloqueei todas. Foi até Libertador. Aí vieram os macacos voadores, parentes. Minha tia ligou, decepcionada com meu comportamento. Meu tio mandou mensagem dizendo que eu precisava ser o homem da casa. Minha prima postou indireta no Facebook: família é tudo, obviamente para mim. Bloqueei todos também. 2 dias depois, Chloe apareceu no meu apartamento com Riley, achando que eu não recusaria o sobrinho. Usar uma criança de escudo, até para ela, baixo. Disse que precisava que eu cuidasse do Riley aquele fim de semana porque tinha um encontro importante. Me abaixei, dei meu celular pro Riley se distrair e falei para Chloe: quando eu trabalhava à noite e precisava de ajuda para me mudar, você dizia que estava exausta, mas depois postava foto embalada. Foi só uma vez. Falei do quanto ela ignorou minhas preocupações sobre Olivia, ajudou Olivia e Ita a ficarem juntos pelas minhas costas. Ela disse que não era justo, que eles tinham uma conexão real. Expulsei ela e pedi para nunca usar o Riley como desculpa de novo. Na saída, ainda jogou: você é mentalmente instável, tô preocupada com você. Típico da Chloe, faz gaslighting desde criança. Quebrava meu controle de Xbox e dizia que a culpa era minha por deixar no chão, usava meu cartão porque eu devia, contava para Olivia das minhas inseguranças porque era conversa de menina. No dia seguinte, meu pai ligou. Quase não atendi, mas atendi. Ele parecia cansado, queria pedir desculpa pelo Natal, por tudo. Admitiu que ele e minha mãe se separaram e iam se divorciar. Eu já sabia, mas fiquei surpreso quando ouvi dele. 30 anos juntos, nunca achei que ele sairia. Ele disse que o Natal fez perceber tudo que vinha ignorando, como minha mãe me tratava, preferia Ita e Chloe, como ele preferiu não se meter porque era mais fácil. Não pediu perdão, só queria que eu soubesse que estava tentando melhorar, indo à terapia, tentando entender como chegou ali. Pelo menos foi honesto. Disse que minha mãe estava dizendo para todo mundo que eu abandonei a família e cortei o dinheiro por rancor. Ele corrigiu: não foi rancor, foi você colocando limites. Isso me surpreendeu. Meu pai nunca me defendia. Pediu desculpa de novo, dizendo que não foi o pai que eu merecia. Não soube o que responder. Parte de mim queria perdoar, outra ainda estava magoada. Disse que precisava de tempo e ele entendeu. Perguntou se podíamos tomar um café quando eu quisesse. Talvez, respondi, mas sem promessas. Depois desliguei e fiquei pensando em tudo. Não queria eles de volta na minha vida ainda, mas decidi não bloquear o número do meu pai. Não era muito, mas era algo. Um mês depois do Natal, recebi uma carta registrada de um advogado. Gelei, achando que iam me processar ou algo assim. Mas era sobre o inventário da minha avó, que morreu 5 anos antes e deixou uma herança pequena que eu nunca soube. Parece que minha mãe estava administrando para mim. O advogado foi contratado pelo meu pai no divórcio. Descobriu que minha mãe estava usando minha herança para pagar coisas da Chloe, carro, faculdade de negócios do Ethan. Fiquei furioso. Não era muito, uns US$ 155.000, mas era o princípio. Minha avó queria que eu tivesse esse dinheiro, e minha mãe roubou para dar para os meus irmãos. Liguei pro advogado e autorizei a recuperar o que pudesse. Liguei pro meu pai. Você sabia do dinheiro da vovó? Não,
Ele disse, e acreditei. Só descobri quando separamos as finanças. Sua mãe tinha uma conta que eu não sabia. Quando pressionei, ela admitiu. Ela roubou do próprio filho. Eu sei. Me desculpa, Jake. Falei para ela te pagar, mas ela não acha que fez nada de errado. Tenho medo que sim, ele admitiu, mas vou garantir que você receba o que é seu, nem que saia da minha parte do divórcio. Isso quase me fez chorar. Primeira vez que lembro meu pai me priorizando em relação aos irmãos. Obrigado, pai, falei. Talvez algo bom saia disso tudo. Já se passaram 4 meses desde o desastre do Natal. Me mudei para o Colorado por um trabalho melhor numa equipe de resgate nas montanhas. Comprei uma cabana pequena, precisa de reformas, mas é minha. Estou namorando uma veterinária chamada Ellie, que acha o que faço incrível e me apresenta com orgulho para os amigos. A situação financeira da minha família afundou sem meu apoio. Minha tia, única que não bloqueei, ligou para contar que minha mãe teve que se mudar para um apartamento menor, Ethan teve que emprestar dinheiro para ela, e ficou puto. Chloe teve que arrumar emprego em tempo integral, em vez do bico que fazia enquanto eu cuidava do filho dela de graça. Ah, e Olivia terminou com Ethan depois de 3 meses, quando descobriu que o emprego dele em banco não era tão prestigiado nem pagava tanto quanto ele dizia. Na verdade, ele era só um gerente de contas glorificado, mentia sobre salário e cargo para impressionar. Karma existe. No mês passado, Olivia apareceu na minha porta no Colorado. Não sei como achou meu endereço, provavelmente por algum conhecido em comum. Ela estava chorando, maquiagem borrada, bem diferente da executiva de marketing polida que me largou por não ser bem-sucedido. Jake, preciso falar com você, fungou, é importante. Eu já ia fechar a porta quando ela disparou, estou grávida e acho que pode ser seu. Eu ri na cara dela. Terminamos quase 1 ano atrás, tenta outra. Você não entende, disse ela, desesperada, estou de 3 meses. Ia dizer pro Ethan que era dele, mas só ficamos juntos 2 vezes e usei proteção. Mas você e eu, naquela última noite antes de terminar, deixa eu ver se entendi. Cruzei os braços. Você me traiu com meu irmão. Me largou porque eu não era bem-sucedido. Namorou meu irmão. Agora está grávida e quer que eu acredite que é meu. Depois de 9 meses, sei como parece, chorava mais ainda, mas fiz as contas, e fez as contas de quantos caras você ficou desde mim? Tipo seu chefe. O rosto dela ficou branco. Como você? Ita me ligou semana passada, bêbado, parece que achou mensagens interessantes entre você e seu chefe, bem detalhadas, segundo ele. Algo sobre um fim de semana em Poconos, 3 meses atrás, exatamente quando você teria engravidado pelas minhas contas. Ela mudou de tática na hora. Jake, por favor, Ethan terminou comigo. Meu chefe não reconhece o bebê. Preciso de ajuda. Pensão, pelo menos. Não é meu circo. Não são meus macacos. Falei, pegando um dos bordões da Ellie. Boa sorte com o teste de paternidade. Fechei a porta e voltei para dentro, onde ele me esperava com 2 cervejas e um sorriso solidário. Ela ouviu tudo. Você está bem? Perguntou. Nunca estive melhor, respondi, e era verdade. Ela é o oposto da Olivia, pé no chão, ri de piada boba, acha que salvar vidas é mais importante que ter cargo chique. Nos conhecemos na minha 2ª semana no Colorado, quando resgatei um cachorro atropelado voltando do plantão. Ela salvou o cachorro, eu ganhei um encontro, e agora o cachorro, chamamos ele de Lucky, mora com a gente. Ah, nos mudamos juntos mês passado. Quando você não sustenta a família toda, dá para ter coisas legais.
Meu AP caindo aos pedaços e o dela de um quarto não faziam sentido. Juntamos as coisas e compramos a cabana que queríamos. Ita me mandou mensagem no dia seguinte à visita da Olivia. Valeu pelo aviso da Olivia, me livrei de uma furada. Não respondi. Ele pode estar grato por uma coisa, mas não apaga anos de merda. Meu pai é o único com quem ainda falo às vezes. Ele pediu desculpa de verdade por tudo, admitiu que sempre preferiu o Ethan porque se via nele, e que me subestimou porque eu nunca dava problema. Está tentando reconstruir a vida, cuidar da saúde, melhorar a relação comigo, é um começo. Minha tia me atualiza, mesmo sem eu pedir. Minha mãe virou recepcionista em consultório. Ethan voltou para casa depois de perder o apartamento. Chloe mal consegue conciliar trabalho integral e ser mãe sem babá grátis. Parte de mim sente pena, afinal ainda são família, não desejo mal. Mas outra parte sabe que era exatamente do que precisavam, aprender a se virar sozinhos, não usar os outros como muleta. A herança também se resolveu. Meu pai garantiu que recebi os US$ 115.000, mais juros, no divórcio. Usei para comprar um caminhão melhor para as estradas da montanha. Toda vez que dirijo, penso na minha avó, acho que ela ficaria feliz em ver que, finalmente, fiquei com o que era meu. Olhando para trás, toda a minha infância foi preparação para ser usado e descartado. O filho do meio que ajuda em tudo, mas nunca reclama, nunca precisa de atenção, nunca pede nada em troca. Agora estou feliz, de verdade. Se você leu até aqui e viu sua própria vida refletida, se você é o confiável, o esquecido, o que só dá sem receber nada, saiba que você merece mais. Às vezes, a família em que você nasce não é a família de que você precisa. Às vezes, o mais amoroso que você pode fazer por si mesmo é ir embora. Eu sou o Jake, o filho esquecido, o irmão confiável, o tio prestativo, e, pela primeira vez, estou me colocando em primeiro lugar. Ellie e eu estamos noivos agora, com um anel que ela ajudou a escolher porque ela é incrível. Ainda sem contato com minha mãe, Ethan ou Chloe, mas meu pai vai me visitar mês que vem. Ah, e o pai do bebê da Olivia era o chefe dela. Teste de paternidade confirmou. A carreira dela está arruinada e ela voltou a morar com os pais. A melhor vingança realmente é viver bem.